Bom, galera, vamos para a nossa praticamente última aula de Rhinoplantae, que é a aula de morfologia vegetal. Quando a gente fala de forma, tá? Forma física, então a gente vai falar das partes de um vegetal. A gente vai começar pela raiz, né? A raiz ela é dividida em algumas zonas específicas, tá? Então a gente tem ali, vão acompanhando aí na imagem, né? A coifa, que a gente tem células produzidas na zona meristemática, né? Aquelas regiões que produzem células que podem originar outras células diferentes. Então ali naquela zona que está ali num colchetezinho, né? Dá para ver. Então define essa zona meristemática, define esse crescimento da raiz em comprimento, né? Em tamanho. A zona lisa, que é uma zona de alongamento, né? Que é a parte do crescimento inicial das raízes. A zona pilífera, onde a gente tem os pelos absorventes, que é a parte que vai absorver água e sais minerais do solo. E o colo, que é uma zona de transição entre raiz e caule, tá? E essa zona suberosa aí, que está entre a pilífera e o colo, que é onde a gente tem raízes secundárias, né? Algumas raízes têm essa possibilidade de raízes secundárias e elas vão se espalhando, né, pelo solo e buscando água e sais minerais. A gente tem raízes, né, que são as raízes tuberosas, que funcionam como órgãos de reserva nutritivo, né, e o produto de reserva nutritivo e energético dos vegetais é o amido, né? Então, cenoura, beterraba, batata doce são tipos de raízes, né, raízes tuberosas. Então, por mais que a gente veja, né, como um vegetal normal, a gente tem que saber o que ele é, né? É uma raiz, é um caule, é uma folha, né? Dependendo do que a gente está vendo. Então, esses exemplos que são muito comuns no nosso dia a dia são raízes. Dá para ver até pela própria estrutura do vegetal, esses nódulozinhos, né? De saída de pequenas raízes secundárias. Essa, por exemplo, não é. A gente tem as raízes respiratórias, ou chamados pneumatóforos, que são raízes que ficam em terrenos alagadiços, né, terrenos mais pobres em nitrogênio, típicos de um manguezal, tá? Essas raízes que ficam mais sobre os sugadores, as sugadoras ou austórios, que são raízes de vegetais parasitos, né, que penetram nos vasos condutores, pegando seiva do vegetal, né, elas se apoiam em outras estruturas muitas vezes. Então a gente tem, por exemplo, a erva de passarinho, é uma planta bem conhecida, tá? Então ela vai se aproximando, né, da parte de outro vegetal e vai sugando essa seiva. As raízes tabulares, talvez vocês já tenham visto, não é tão difícil de ver. Elas são achatadas verticalmente, né, e são típicas de vegetais, árvores muito grandes, né? Elas dão estabilidade para um vegetal, para uma planta que é muito grande, né, e que tem um porte muito grande, e também aumentam a superfície respiratória. As raízes de suporte ou escoras, que também são chamadas de raízes adventícias, que partem diretamente do caule e têm por função aumentar a base de sustentação do vegetal. Então ela não precisa começar lá do finalzinho do vegetal, que é no solo já, ela começa lá pelo caule, tá? Também típico em terrenos alagadiços, em algumas vezes também em manguezais. Existem algumas tradicionais e conhecidas, né, que são milho, samambaia, cana-de-açúcar tem. As raízes aéreas, que ocorrem em plantas epífitas, plantas que usam outras como suporte, mas não exatamente, né? Nem toda planta epífita ela causa algum mal, algum dano para a planta que ela está fazendo suporte, né? Então, orquídeas, bromélias são plantas epífitas, mas que não exatamente causam mal para essa planta maior em que ela está escorada, tá? Bom, já os caules, eles atuam como uma estrutura de ligação, né, entre raízes e folhas. Ele está ali exatamente no meio, é onde passam os vasos condutores de seiva. Tem como funções sustentação de ramos, de folhas e de frutos, auxiliam no processo de respiração, de fotossíntese e de armazenamento de nutrientes. Apresentam gemas e botões caulinares.
Então, são as gemas apicais e gemas laterais. As gemas apicais são aquelas que estão no ápice, lá no topo dos caules. E as gemas laterais são aquelas que estão nas laterais, que formam os brotos laterais, ou os galhos. A gente tem os caules aéreos, né, que são os troncos muito conhecidos, né, os mais comuns, eretos, lenhosos, ramificados. Então, os gimnospermas, angiospermas têm esses caules em forma de tronco normal. A gente tem também as hastes, o próprio nome diz, né, ele é mais que é um caule mais flexível, né, ramificado, é mais delicado. Então, ele não é um caule de uma planta superior, né, uma planta grande, né, que tem um porte. O stipe, que é um caule cilíndrico, sem muita ramificação, mas tendo ramificação só lá na extremidade, lá no alto, no topo dessa árvore. Então, palmito, babaçu, o colmo, que são caules ramificados que tem nós e entrenós, né? Então, essas nervuras aqui entre essa cana-de-açúcar, né, por exemplo, ele é chamado de nó. Então, cada tracinho desse no meio é um nó e entre os traços são os entrenós. Temos também os estolhões, que são caules que rastejam sobre o solo, né? Emitem algumas raízes adventícias aí, com contato com o solo. Algumas plantas trepadeiras também possuem esse tipo de caule, que é o estolhão, que ele se envolve lá em outros caules, né? Então, como o maracujá, por exemplo, não sei se... Temos os caules subterrâneos, né? A gente tinha os aéreos, a gente tem os subterrâneos, como o tipo de rizoma, que é um caule que se desenvolve paralelamente à superfície. Então, podem surgir ali até folhas, né, aéreas, então samambaias e bananeiras. Tem esses... Os tubérculos, que a gente também conhece, né, no nosso dia a dia, que são caules que também têm substâncias nutritivas, né, que apresentam gemas laterais visíveis. Você consegue ver isso no próprio vegetal, né, na batata inglesa e no inhame. Temos os bulbos, que são estruturas mais complexas, né, que têm várias camadas, né, formadas por caule e por folhas subterrâneas modificadas. Temos o bulbo simples, que é a cebola, que tem uma parte central, do qual partem certas folhas, e a parte inferior partem as raízes. Então, é como se ele fosse uma estrutura vegetal única, né? E o bulbo composto, que é o alho, né, em que cada dente corresponde a um pequeno bulbo, por isso que ele tem vários dentes. Bom, falando das folhas, as folhas são órgãos especialmente adaptados à transpiração, gutação, respiração e fotossíntese, tá? Então, a planta transpira, perde água pela transpiração, pela gutação, quando aparecem aquelas gotículas de água em cima das folhas, né? A respiração e fotossíntese. Elas podem ser classificadas, né? Elas podem ser classificadas em relação à duração. Então, folhas podem ser perenes, que são folhas persistentes, se mantêm durante muito tempo. E as folhas caducas, que são folhas que caem, né, com mais facilidade, e elas deixam uma cicatriz nessa região em que caiu, tá? Uma folha em si, na estrutura da folha, ela possui certas partes, né? Então, a gente tem aqui um limbo, tá? Que é essa parte verde, né, mais intenso, que a gente vê com facilidade. O pecíolo, que é como se fosse, a gente chamasse vulgarmente do cabo da folha, tá? A bainha, que é a parte em que ela se prende ao galho principal, ao caule, né? As estípulas, em algumas situações, e as nervuras, né? Que a gente nem coloquei ali, que é essa nervura principal, que ela pode ter essa principal e outras secundárias, são essas folhas perinerves aqui, ou também podem... Então, o limbo, né, ele tem essa porção que é a parte em que a gente percebe, né, muitas das vezes a coloração, né, dessas folhas, e tem uma extremidade que é presa, né, na base ali do pecíolo. O limbo, ele tem denominações, né, inclusive, dependendo do tipo de folha
que ele se apresentar, né? Então temos folhas complexas, incompletas, incompletas, séssil, que é fixa, tá vendo? Invaginante e folha com ócrea. Isso é uma questão de informação, tá? Não existe nenhuma questão que vai perguntar. O pecíolo, essa região cilíndrica, né, inflexível, que sustenta as folhas, então, como eu falei, a gente chama meio que de... A bainha, essa conexão com... E as estípulas, né, são expansões laterais que nem todo vegetal a gente consegue ver, tá? Mas é a região ali em que ela se prende, né, ao caule da... Algumas folhas podem ou não apresentar partes características, né? Então, você pode ter as folhas, né, que são pecioladas, né, que se inserem diretamente no caule. As sésseis, né, que são essas como se fossem fixas. As invaginantes, só ir acompanhando na imagem, né? A bainha se desenvolve diretamente ali no caule, né? Não tem um pecíolo, não tem aquele cabinho, como o milho, né? Isso aqui lembra claramente o milho. E a gente tem aquelas nervuras, né? Isso aqui é importante saber, porque isso define lá monocotiledôneas e dicotiledôneas. A gente falou isso na outra aula. Né? As nervuras que são paralelinérveas, né? Ou paralelas, né? São as típicas de monocotiledôneas. E as perinérveas de dicotiledôneas. Então, paralelinérveas porque as nervuras estão paralelas umas às outras. Perinérveas porque eu tenho uma nervura principal e outras nervuras secundárias. As adaptações, né? A gente tem um processo de adaptação das folhas, né, que permite que a gente consiga perceber, né, a função, né, o desempenho com outras estruturas. Então, a gente tem os cotilédones, por exemplo, que são formações embrionárias que são ricas em reservas nutritivas. Por isso, a gente fala lá monocotiledônea ou dicotiledônea, expliquei isso naquela aula. Os monocotiledôneas têm um cotilédone, né, e as dicotiledôneas têm 2 cotilédones. Não precisa se prender a esse monte de nomenclatura, tá? É só para vocês perceberem, né, como é a estrutura de uma monocotiledônea, de uma dicotiledônea. A gente tem as gavinhas, isso é bem comum da gente ver, tá? Envolvendo lá algumas plantas, tá? São folhas modificadas, né? São folhas modificadas e que se envolvem em outras plantas, como por exemplo as trepadeiras. Os espinhos também são folhas modificadas, tá? Então, até espinho de rosa, né, aquele espinho que fura o dedo, né, ele é uma folha modificada. O espinho do cactus, né, é uma folha modificada, para evitar que essa planta transpira muito e perca água para o ambiente, já que é uma planta, o cactus, né, que vive numa região mais semi... As brácteas são folhas existentes na base das flores, tá? Então, quando são, em algumas situações, elas são coloridas, né, são muito atraentes para a gente polinizadores. Então, essas imagens aqui então são folhas modificadas, essas que estão em cor, em vermelho. A gente olha, a gente acha que é uma flor, né, mas não é, é uma folha modificada. Então, tá vendo como a gente tem muitas coisas que a gente não sabe exatamente, né? Folha modificada, fruto modificado, tá? Os catáfilos, que também são folhas modificadas, né? São folhas reduzidas, que protegem as gemas caulinárias. Então, a gente tem as cebolas e os alhos, que são desenvolvidos e armazenam substâncias nutritivas. Mas você tem uma série de partes, né? Então, você vê que uma própria estrutura, você vê uma região de raiz, você vê uma região que seria praticamente, né, um caule em cima, mas que tem essas estruturas como se fossem camadas que são... Temos as folhas que são adaptadas também, que são as folhas de plantas insetívoras ou carnívoras, né? O certo é falar que são insetívoras. São plantas que dependem de outra fonte nutritiva, né? Fora fazer fotossíntese, né? Então, a gente tem plantas aí que atraem insetos, seres polinizadores, né? Insetos principalmente. Algumas são grandes, até pequenos pássaros, elas conseguem fazer esse... Bom, os frutos, né, são órgãos encontrados somente em angiospermas, com finalidade protetora e também de dispersar as sementes. Elas são considerados órgãos reprodutores, né, desses vegetais, e ele se desenvolve no ovário floral. Qualquer parte que não se desenvolva do ovário floral,
do receptáculo, do pedúnculo floral, ele é considerado um. Então, nem todo fruto que a gente come, né, como um fruto ou uma fruta que a gente fala, ele não exatamente é um fruto verdadeiro, tá? O fruto é dividido nessas três partes, né? Então a gente tem um epicarpo, que é a parte da casca, né, mais externo, um mesocarpo, que é a parte do meio, né, mais carnosa, e o endocarpo, que é a parte mais interna. Os frutos são classificados, né, dessa maneira, ou são carnosos ou são secos. Os frutos carnosos se desenvolvem em forma de baga, como quando tem muitas sementes, ou em forma de drupa, quando só tem uma semente. E os frutos secos, eles podem ser classificados em indecentes ou deiscentes. Indecentes porque eles não se abrem quando maduros, e deiscentes quando se abrem quando maduros, tá? Então, é deiscentes ou indeiscentes. A deiscência tem a ver com a abertura. Bom, os frutos carnosos do tipo baga, né? Porque tem lá várias sementes, né? Os frutos carnosos do tipo drupa. Os frutos secos indeiscentes, né? Talvez alguns de vocês não percebam até como frutos, né? Os pseudofrutos são aqueles frutos que a gente conhece que não surgem, né? Como eu falei, né? Não surge do ovário da flor, surge de uma outra parte. Então a gente tem aí como exemplos principais o caju, que ele surge do pedúnculo floral, que é uma parte específica, como se fosse uma base, né? Uma parte específica dessa flor, mas não do ovário. Então, na realidade, a parte carnosa que a gente come, né, do caju, ela é um pedúnculo floral, ela não é um fruto verdadeiro. O fruto verdadeiro, no caso do caju, é a castanha, tá? Ele surge do ovário floral. A maçã e a pera, eles surgem do receptáculo floral, é como se fosse aquela base, né, verdinha que está abaixo de uma flor. Então, ambos são considerados pseudofrutos, tá? Assim como o morango também, que é um pseudofruto, mas ele é as sementes nada mais são do que óvulos fecundados, né? Então ela tem a parte do tegumento e tem a parte da amêndoa. Essa parte da amêndoa ela é formada pelo embrião, essa parte mais interna, produto da fecundação da parte feminina da flor, os cotilédones, que são gerados do zigoto, e o endosperma, que é um tecido de reserva. Então isso tudo é a semente, tá? Toda essa estrutura é a semente. Ela tem uma parte mais interna, né? E ela tem a parte mais externa, que é o tegumento.